Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada e dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico ou a termodinâmica básica. Agora, dando prosseguimento e usufruindo das propriedades de logaritmo, da função logarítmica, e aqui nós podemos então considerar que o logaritmo de A na base B mais o logaritmo de C na base B é igual ao logaritmo de A vezes C na base B. Essa é uma propriedade. A outra é de que A logaritmo de B na base C é igual ao logaritmo de B elevado a A na base C. São propriedades que devem ser consideradas aqui. E agora vamos então nós podemos escrever a entropia menos a entropia no estado de configuração termodinâmica inicial, integral da temperatura inicial até a temperatura T, capacidade térmica sob pressão constante, dependendo da temperatura, infinitésimo de temperatura dividido por temperatura, menos R, e aqui logaritmo natural de pressão menos logaritmo natural de pressão inicial. Então, continuando, entropia menos entropia na configuração do estado termodinâmico inicial, integral da temperatura inicial até a temperatura final, capacidade térmica sob pressão constante, infinitésimo de temperatura dividido por temperatura, menos R. Aqui nós temos logaritmo natural de pressão mais logaritmo natural de pressão inicial elevado a expoente menos 1. Usufruindo das propriedades da função logarítmica, nós temos integral de temperatura inicial até T, capacidade térmica sob pressão constante dependendo da temperatura, infinitésimo de temperatura dividido por temperatura, menos R, logaritmo natural de pressão multiplicado por pressão inicial elevado a expoente menos 1. E então aqui nós podemos escrever ainda entropia menos entropia inicial, integral de temperatura inicial até temperatura T, capacidade térmica sob pressão constante, capacidade térmica sob pressão constante de maneira geral dependendo da temperatura, infinitésimo da temperatura dividido por temperatura menos constante universal dos gases ideais, logaritmo natural de pressão dividido por pressão inicial. Então essa expressão é uma expressão generalizada, por assim dizer, e vamos reorganizá-la aqui. De modo que nós temos S, função de estado termodinâmico entropia, dependendo da temperatura e da pressão. Isso é igual a entropia no ponto de configuração termodinâmica inicial, mais a integral da temperatura inicial até a temperatura T, capacidade térmica sob pressão constante dependendo de temperatura, infinitésimo de temperatura dividido por temperatura, menos R, logaritmo de pressão dividido por pressão inicial. Muito bem, então agora vamos verificar. Essa expressão ela é válida, expressão válida para N igual a 1 mol de gás ideal, gás do tipo ideal. Essa expressão é válida. Aqui nós temos menos R constante universal dos gases ideais. E para um caso relativamente mais generalizado, quando a capacidade térmica sob pressão constante apresenta dependência funcional na temperatura.
Então, se nós escrevermos aqui para N mols ou N moles de um gás ideal, ou um gás ideal composto por N mols de partículas, em geral de moléculas, então nós temos S subíndice N, dependendo de temperatura e de volume, e isso é igual a N S, dependendo de temperatura e volume não, temperatura e pressão, aqui N, e N é igual ao número de mols, de modo que nós podemos escrever, já temos S aqui definido, né? Vamos temperatura e pressão, NSI mais N integral de TI, temperatura inicial até temperatura T, capacidade térmica sob pressão constante, dividido por temperatura infinitésima de temperatura, menos NR, logaritmo natural de pressão, dividido por pressão inicial. Então, podemos sim escrever dessa forma, onde a entropia agora é escrita em termos da temperatura e da pressão, sabendo que a entropia é uma função de estado termodinâmico, uma grandeza termodinâmica do tipo extensiva, uma vez que se aumentarmos o número de moléculas, o número de átomos que compõem um determinado fluido termodinâmico, teremos certamente um aumento proporcional na grandeza termodinâmica, no caso a entropia. Embora saibamos previamente que temperatura e pressão são grandezas termodinâmicas macroscópicas do tipo intensivas, ou seja, tanto a temperatura quanto a pressão, elas não aumentam, não necessariamente aumentam à medida que aumenta o número de átomos e de moléculas que compõem um determinado sistema termodinâmico. Então, são grandezas intensivas, tanto a temperatura quanto a pressão, ao passo que o volume e a própria entropia são sim efetivamente grandezas termodinâmicas do tipo extensivas, aumentando seus valores à medida que aumenta o número de moléculas ou de átomos que compõem o sistema termodinâmico. Então, durante a próxima aula, nós consideraremos a seguinte situação, em que a capacidade térmica sob pressão constante é mais simplificada, medida laboratorialmente de modo que não dependa da temperatura explicitamente, e isso então pode facilitar aqui no cálculo desta integral de linhas, integral de contorno. Agradecemos a atenção de todos vós, retomaremos este tópico oportunamente.